Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um time, né? Um grupo de amigos, de pessoas, que nós nos encontramos toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, para que nós possamos estudar um livro, estudar um podcast e, dentre aqui, os nossos conhecimentos, um bate e volta, um chute para o gol, a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? Para que a gente entre em ação e isso aí se transforme em sabedoria. E nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez e gostou do que está vendo, gostou do tema, gosta de leitura, gosta de discussões, de livros, ative o sininho aí para que você seja lembrado dos próximos episódios. Nós temos também um canal pelo WhatsApp, onde nós temos ali um grupo onde que a gente troca ideias, coloca livros. E toda segunda e quarta e sexta a gente encontra aqui às 6 horas da manhã pelo canal do Zoom, para que nós possamos estudar e discutir esse livro. E o livro de hoje é um livro de Tony Robbins, é um dos o mentor do Tony Robbins foi o Jim Rohn, que é o maior filósofo de negócios dos Estados Unidos, né? Que durante vários anos, até partir por outra vida, ele também foi um funcionário da Herbalife, né? Em termos de treinamento, de desenvolvimento pessoal, mentor do Mark Hughes. E esse livro, eu li esse livro duas vezes. Infelizmente, ele está empacotado já por causa da minha mudança. Um livro, me parece que é de 600 e poucas páginas, eu li duas vezes. E nesse livro foi onde eu aprendi muito sobre a mentalidade, de mudanças de palavras, de sair do bom para o ótimo, de sair do ótimo para o extraordinário. Porque normalmente as pessoas, oi, tudo bom? Estou levando, estou matando um leão por dia. Aí a pessoa dá uma evoluída, vai para o bom, está tudo bom. Aí a pessoa dá mais uma evoluída, vai para o ótimo. E depois a pessoa dá uma evoluída maior e vai para o extraordinário. Eu sempre procuro encaixar aqui dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, dentro palavras fortalecedoras, que lá tem um capítulo exatamente só de palavras fortalecedoras. E tem muitas coisas legais que chamam a atenção a gente nesse livro, né? Um dos detalhes muito importantes, e obviamente vou passar a bola para frente, que me chamou muita atenção, é pense em um novo método para produzir os mesmos benefícios gerados pelos seus métodos antigos. Porque, obviamente, os métodos antigos, ele te trouxe até ali, ou para o bem ou para o mal. E uma grande maioria é para o mal. É murmuração, é reclamação, é falta de grana, é desentendimento, é falta de autocontrole emocional. É uma série de desafios que o ser humano passa por ele. Obviamente, todos, todo ser humano tem exceção em algumas áreas, porém, quando a gente entende essa fala aqui sobre colocar um novo método em nossa mente, uma nova filosofia, eu tenho certeza absoluta, porque isso acontece comigo, isso é na prática comigo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa, todos os dias eu encaixo alguma coisa nova, tudo que eu aprendo eu coloco em prática, e isso vai nos levando para patamares diferentes, como marido, como pai, como amigo, como irmão, como pessoa, lado espiritual, lado financeiro, quando a gente vai encaixando isso em nossas vidas. E, obviamente, tem muita coisa para discutir, como é um livro muito grande, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas já leu ele fisicamente, nós iremos para onde aí, para que nós possamos, né, trocar ideias, chutar para o gol aí, sobre esse livraço aí, que é o Desperte Seu Gigante Interior.
Olá, excelente dia a todos. Vamos aqui para Cesarilândia, São Paulo, Sérgio Mendes. É um prazer estar aqui com vocês, né? Gratidão a Deus por esse momento tão especial da nossa semana. O livro realmente é um manual da vida, né? E acho que três coisas que para mim realmente faz assim total sentido, né? Quando ele explora ali e bate bastante forte, né? Diante do todo o entendimento necessário para você conquistar aquilo que você deseja, que é a clareza, né? Dor, prazer e as crenças. Quando a gente pega todo esse conjunto de situações aí, né? Nos leva realmente a uma reflexão profunda e, como o Magno disse, né? Pegar a mesma situação, melhorar ela, se não existe uma situação, você cria, e sempre tendo cuidado realmente, né? Com aquilo que você coloca ali no final, quando você faz toda essa avaliação, né? E ele coloca muito ali, né? Ou você faz pelo prazer, ou você faz pela dor, ou você tem ali, né? E coisas simples, ou você tem a sua agenda, ou alguém faz a sua agenda por você. Então, todos esses ensinamentos, né? Eu sou muito fã deles, assim, tem muitas coisas que eu uso, eu aprendi muito, né? Usando os treinamentos dele, né? Tanto online como os livros. E toda essa forma que a gente vai adquirindo com o passar dos dias, né? E essa conversa de hoje é algo que nós já tivemos em algum momento e hoje, com certeza, ela é diferente, que é o que o livro promove, de você tá num nível de entendimento extraordinário, grande, né? Extraordinário, mas que dá sempre para melhorar diante das situações de percepções que você coloca para você. Então, qual que é a importância que eu vejo hoje, né? Hoje a gente vive num mundo que nós somos realmente dominados pelas emoções, ele fala muito aqui, que é onde, se você não tiver o controle, você não consegue ser quem você precisa, ainda mais com tudo aquilo que o universo de enxurrada de informações que existe aí, né, que a gente sai do foco ali, se você não tiver uma clareza mesmo. Então, é muito legal quando você tem essa vontade, essa análise, né, que ele coloca ali. Por que que eu quero emagrecer? Por que que eu vou emagrecer? Por que que eu vou estar magro? Então, ele coloca uma sequência muito legal. E fica muito fácil quando você segue essa linha de raciocínio das perguntas, né, que eles falam, de fazer as perguntas internas ali, né, daquilo que, por que que você vai fazer realmente isso? Qual é o real motivo? O que que você vai ganhar com isso? E aí a gente percebe que aqui no nosso grupo a gente tem falado isso todas as segundas, quartas e sextas. Então é uma junção, né, que pega ali diante daquilo que nós já estamos fazendo e o quão forte nós passamos a ser, né, a partir do momento que começamos a praticar. Então realmente é sensacional, é tanto conteúdo que às vezes a gente não sabe nem exatamente o que vai falar, né, porque tanta coisa boa. E então aquilo que trouxe para mim é realmente aquilo que eu coloco aqui, que é a clareza, né? A clareza é o que eu tenho feito, trabalhado na minha vida, porque isso tem me alavancado muitas situações e clareza desde o mais simples até o mais desafiador, porque a clareza te leva a você a quebrar as metas, focos, objetivos, e isso eu tenho trazido para minha vida e é fantástico. Beijo no coração e vamos para onde? Ô, Sérgio, eu quero dar um chute pro gol aí, até mesmo com esclarecimento, que eu amo essa parte aí que você falou, que é dor e prazer. E eu vou dar dois exemplos da minha vida aqui sobre dor e prazer. Dor é coisa que, se nós, que lá no início do livro e dos podcasts, eu ouvi dois, fala que uma grande maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para mudar de vida, porém poucas pessoas fazem, né? Então, eu vou dar dois exemplos que eu sabia e sei que tem para eu mudar na minha vida e que eu pratico. Vou dar um exemplo muito prático aqui, trazendo para o nosso mundo Herbalife, que nem todas as pessoas aqui fazem Herbalife, e outras pessoas que às vezes vão assistir o nosso encontro depois. Vou falar sobre os convites. Todos os dias, eu sempre tive a filosofia de fazer convites na rua. E muitas vezes a gente começa, faz ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e às vezes para. Então, são os hábitos, né, que a gente está ali. O que é dor?
entregar um convite na rua, sair para a esquina. Eu agora voltei, depois quando a gente mudou para o espaço novo aqui, que é a casa, a gente está com um espaço dentro de uma casa agora, a gente tem outras opções aqui. Eu entrego, eu particularmente, que tem outras pessoas entregando convite, eu particularmente, eu tenho entregado 100 convites na esquina aqui, que é próximo a uma avenida, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu no outro sábado agora aqui. Na entrega dos convites ali eu fiz 8 novos. 8 novos porque eu estava entregando convite na esquina. Então, o que é a dor? É pegar aqui os convites e ir ali para a esquina. Isso é dor. Agora, qual que é o prazer? É quando começa a entrar novos, começa as pessoas conhecer a nossa loja e começa a adquirir produto e começa a ter uma mudança de hábito saudável. Esse é um detalhe que é dor, entregar convite, prazer é os novos que estão chegando. Agora vamos para a leitura. Eu nunca tinha tido o hábito na minha vida, nunca tinha lido um livro na minha vida. Entrei para a Herbalife em 2007, entendi que eu tinha que mudar meu mindset, começar a fazer leitura. E em 2007 eu comecei a ler. Aí fui lendo devagar, depois passei a ler, tipo 2008, por aí, 2009, comecei a ler um livro por mês. E isso aí se tornou um hábito na minha vida. E eu sei, eu, magrão, eu sei a transformação que a leitura me trouxe. Através de quê? Da aplicação do que eu aprendo. Porque nós aqui, colocarmos, ler, igual a gente praticamente aqui lê 3 livros por semana, 12 por mês. Se isso aí, nenhum de nós aqui colocarmos em prática, isso aí vai nos transformar em obesidade, obesos de conhecimento. Quando eu coloco em prática as coisas do livro que eu leio, de autocontrole emocional, de tirar a palavra negativa do não, de a parte financeira. Eu acabei de colocar um livro do bem aqui, eu comprei do bem, sei lá, 40, 50 livros, acabei de botar um dentro da bolsa aqui para dar de presente para um menino novo que chegou no nosso time agora. Então, esses detalhes importantes. Qual que é a dor? Acordar de madrugada, como eu acordo todos os dias para fazer leitura. Isso é dor. Agora, qual que é o prazer? É quando eu vejo pessoas da minha família, meu sogro, por exemplo, que chega, às vezes estou numa prosa com ele, muito particular, eu e ele fala assim, Magno, eu sou bobo, a palavra que ele diz, de ver o seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento, eu tenho certeza, o autocontrole emocional hoje que eu tenho com as minhas filhas, com a minha esposa, de tudo isso é através da leitura e de aplicar o que eu aprendo. Então, qual que é a dor? Acordar de madrugada para ler. Qual que é o prazer? É saber e eu ter entendimento do meu autodesenvolvimento pessoal. Isso são duas coisas que todo ser humano deveria fazer, porque na realidade, quando você começa a empurrar um carro, é difícil. Depois você empurra ele com o dedo sozinho, né? Então, eu queria dar chute para o Goi, Sérgio, foi ótimo você tocar nesse assunto aí. E nós iremos para onde? Olá, bom dia, gente. Vamos aqui para Brasília. Eu sou a Lúcia, 27 anos, uma supervisora Herbalife. Com muito prazer fazer parte também aqui desse time. E isso que o Magno está falando aí é muito, muito importante, porque não existe só dia, né, Chance? Existe dia e noite. A gente enxerga as estrelas porque existe noite. E se a gente nega enfrentar a dor, a gente também está negando enfrentar o resultado desse enfrentamento, né? Quer dizer, e o que ele colocou no podcast é assim, vamos saber associar, né? Então, na hora que você está passando por aquele momento doloroso, você não tem que estar vendo ali, ai, eu estou aqui no meio da rua, o que estão pensando de mim, eu aqui panfletando, né? Que pensamento positivo você está colocando na sua mente na hora que você leva um não, né? Porque você não vai lá para a rua só para levar sim, você vai para lá para levar não. E eu lembro quando eu montei meu espaço Vida Saudável, eu coloquei como meta, assim, eu vou distribuir 500 panfletos por dia e em um mês eu quero 25 pessoas
aqui, que era o que eu tinha como meta, o espaço para estar aberto, no mínimo tem que ter esses 25 acessos. E eu saía de casa às 5 da manhã, 6 horas, eu estava na parada do ônibus, em frente ao shopping, e distribuindo sorriso e convites, né? E a minha irmã, uma das vezes, passou e depois ligou para mim e falou, tu é louca, uma das vezes que eu precisei sair cedo de casa, eu te encontro 7 horas da manhã no ponto do ônibus, sorrindo para as pessoas, falando aquele ali, eu disse, eu não estou acreditando, e eu olhei várias vezes para ver se era você mesmo. E eu falei, que bom que você viu o que eu estou fazendo para ter o fruto do resultado que eu estou querendo. Então, quando eu estou ali, eu tenho que ter o sentimento de que eu estou para colaborar para uma vida mais saudável, eu estou ali para fazer amigos, eu estou ali para levar uma mensagem para as pessoas. E se eu não for para a rua fazer esse trabalho, como é que eu vou querer que meus consultores amanhã estejam na rua fazendo esse trabalho? E aí, quando eu chegava no espaço, depois que as pessoas começavam a chegar com o convite na mão, gente, o Magno estava aí descrevendo isso aí, eu estava revivendo aqui uma história de felicidade, né, de realização. Então, da mesma forma, quando você vai fazer uma atividade física, né, que quando você passa muito tempo parado, você tira férias e volta novamente para criar aquela rotina da atividade física, você não sai da cama cedinho, feliz, ai, que bom que agora eu vou para a minha atividade física, né? Então, o que você pensa na hora que você está saindo da cama para ir para essa atividade física? É que bom que eu estou superando a minha vontade de ficar na cama, porque eu estou buscando coisas melhores, porque eu estou idealizando o que vai acontecer se eu, na hora que eu estou fazendo isso, que no momento não é o prazeroso estar fazendo. Mas é tão incrível, gente, que depois aquilo que era dor também pode se transformar em prazer. Porque no dia que estava chovendo, que eu não podia estar na rua falando com as pessoas, a menina que chegava cedo para vender pão de queijo, que nós duas, a gente ficava ali conversando, ela vendendo aquilo que não é 100% saudável na minha visão, né? Mas é a sobrevivência dela. E eu vendendo a ideia de alguém conquistar esse mundo mais saudável, quer dizer, a gente estava ali, se a gente fosse olhar ao pé da letra, os nossos objetivos eram diferentes, mas a gente estava fazendo a mesma coisa, ela estava ali 6 horas da manhã, fazendo o trabalho dela, eu estava ali 6 horas da manhã fazendo o meu trabalho, a gente se identificou num ponto, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui porque nós acreditamos no que a gente está fazendo, né? E aí eu olhava pela janela, lá o ponto do ônibus, às vezes ela estava com uma tenda e mais vendendo o pão de queijo dela mesmo na chuva. Eu falei, gente, cadê minha guarda-chuva? Eu tenho que ir também na chuva, né? Porque que eu só quero ir quando o dia está de sol, quando o dia está bem. Eu botava capa, sombrinha e tudo, e estava lá também. Por quê? Porque eu também tinha modelo. Então, se a gente quer, a gente busca modelo de pessoas que superam também, porque a gente está querendo algo a mais. Então, não tem nenhum campeão que não sofreu a dor do treino para conquistar o sonho. E só faz quem tem sonho. Então, algo que tem que ter essa associação. O que eu estou buscando para que eu conquiste isso que eu estou querendo, né? E assim, gente, não dá para mudar sem quadro de sonho. E quando eu visito meu quadro de sonho, tem dia que eu fico assim, gente, é verdade, aconteceu, sabe? Mas não acontece na mágica, acontece na mente da gente, no desejo da gente. E eu tinha um sonho muito forte, assim, eu quero chegar nos meus 60 anos, me mantendo saudável, me mantendo com energia, eu quero o Fred junto. E quando, às vezes, eu ia para atividade física e o Fred não ia, porque ele, como médico, a gente, infelizmente, deixa de ter, às vezes, muito tempo para a gente, para ir cuidar do outro, então ele tinha ir para o hospital onde ele trabalhava, depois ele tinha que ir para o consultório, e na hora do almoço ele tinha aquele horáriozinho corrido para fazer o treino dele, e eu dizia assim, Fred, mas é tão bom a gente acordar e já fazer o treino antes de começar o dia, mas não era o momento dele, e aí eu sonhava, eu fechava os olhos, não, mas a gente vai chegar na aposentadoria, nos 60 anos que for dele, e ele vai ter tempo para cuidar dele. Então, hoje, quando a gente tem tempo, todos os dias, da gente fazer nossa atividade física, e da gente se olhar no espelho e se sentir que está cada dia melhor, e aí ele fica tão orgulhoso porque ele mudou todas as roupas depois que ele aposentou. A Ana que está vendo aí, né, Ana, na prática, como ele está cada dia mais gato, com saúde, fazendo um check-up, vendo os exames cada dia melhor. Eu digo, gente, esse sonho a gente realizou, né, de poder curtir, né, a vida depois de ter uma missão de cuidar dos filhos, cada um está independente, e a gente está podendo cuidar da gente, mas com saúde. Então, escreve, e que é bom a gente ver
cada conquista, sabe? Cada coisa que a gente sonhou, que a gente pagou o preço, mas pagou o preço não é doloroso pagar o preço, é porque foi prazeroso pagar pelo que a gente quer conquistar, né? Então, vamos nos preparar para a gente ser forte nesses momentos difíceis da dor, porque o prazer não tem preço realmente quando a gente tem essa conquista, tá? E nós vamos para onde agora? Bom dia, vamos para a Bahia. Meu nome é Fernanda, eu estou aqui nesse grupo porque eu encontrei através do Sérgio, achei muito interessante e pedi logo para entrar. E me fascinou esse primeiro título sobre o Desperte Seu Gigante. Nada é por acaso, né, gente? De uma forma ou outra, a gente acaba se conectando, e esse título veio a calhar no momento que eu estou passando de vida, né? Diante de tudo que vocês falaram, uma coisa que se destacou para mim, que vocês ainda não comentaram, vou levantar aí a bola para alguém chutar. A gente tem toda a questão dos objetivos, imediatos e imediatos, né? A gente sabe o que fazer, a gente, às vezes, não, a grande maioria tem as ferramentas para fazer, no entanto, falta motivação, certo? Essa é a minha luta atual, né? O título anterior foi sobre o poder da ação, né? No entanto, eu tenho algumas deficiências que foi, hoje eu estou com 42, então, muito tempo de sedentarismo em função de trabalho, em função de estudo, você abdica de alguma coisa para você exercer outra. Atualmente, eu tenho tempo para exercer atividade física, uma alimentação mais saudável. No entanto, falta habilidade de como fazer, como gostar, como ter o hábito, sabe? E ali no livro ele explica que a gente precisa pensar não lá na frente. Eu quero ser magra, né? Aí eu vejo alguém como modelo, certo? Só que hoje eu vou começar a treinar, estou toda feliz, comprando roupa, feliz, certo? Me matriculando, já sentindo magra. Só que eu vou no primeiro dia, tenho uma dor no corpo, né? Aí eu tenho que acordar cedo, eu tenho dificuldade. Essa noite, por exemplo, eu dormi super mal, mas estou aqui. É dolorido? Foi dolorido para acordar. No entanto, faz parte de todo um cunho de produtos, de ferramentas que eu estou tentando utilizar para melhorar minha vida daqui para frente, certo? Como ter essa motivação? Ele explica que a gente tem que olhar o atual substituindo a dor pelo prazer, né? Como a Lúcia falou, fazer uma associação. Hoje, essa dor de acordar cedo, o que pode virar de bom, né? O que aquilo significa para mim de tanta dor que eu posso ressignificar? O que pode ser ressignificado naquele dia? Bom, eu vou sofrer hoje acordando cedo, mas eu vou aprender com os meus colegas para eu aplicar no meu dia a dia, porque eu sou consultora e, assim, de empreendedorismo e tal, isso vai me auxiliar. Amanhã, depois, eu tenho que me esforçar menos num tema, numa teoria, porque eu já tenho aquilo na minha mente. Segundo, eu vou me esforçar para ir na academia hoje, porque amanhã eu vou dormir melhor. Só que lá na frente eu vou conquistar o que eu quero, que é diminuir meu braço, minha barriga, ficar, né, mais saudável. Então, é isso que eu quero levantar. Eu estou praticando, não está sendo fácil, não está. Eu gostaria da opinião de vocês, não sei se é viável hoje, como vocês podem me auxiliar nessa questão. Então, é um monte de coisa. Você luta contra coisas biológicas, né, funcionais, talvez uma depressão, ou algo que você tem, né, naturalmente, ou uma procrastinação, né, derivada de um esforço mental que você tenta e não vai. Então, é isso que eu queria levantar, que me chamou a atenção no livro, essa questão da motivação, certo? Obrigada. Oi, gente. Primeiro eu quero te parabenizar, Fernanda. Que bom que você aceitou o convite do Sérgio, que bom que você está aqui com a gente, nos fortalecendo também, porque cada vez que a gente assiste ao vivo, que a gente coloca, né, as nossas dúvidas e as nossas opiniões, a gente está crescendo junto, ao vivo,
Com certeza estar aqui dentro dessa sala tem outro significado e contar com você aqui com a gente já é um prazer muito grande. E você já colaborou bastante, porque você mostra que as coisas não são mágicas, né? E que para que as coisas aconteçam, a gente tem que aceitar o processo da transição e da mudança. E esse processo, a própria palavra já está falando, é um processo, né? Que igual assim, quando a gente começa logo uma atividade física, tem a dor no dia seguinte, e assim, os primeiros 3 meses são os mais dolorosos, porque os músculos estavam em relaxamento e eles acordaram, né? E eu lembro quando eu passei um tempo sem fazer determinadas atividades, que eu estava muito só na corrida, na caminhada, e eu fui para ganhar massa magra, e para ganhar massa tem que ter o peso, nem que seja o peso do corpo, fazendo aqueles músculos acordarem. E acordavam alguns músculos, e aí quando eu ia me sentar, que eu sentia os músculos, e eu dizia assim, que dor gostosa, sabe? Que bom que ele existe. Aí um dia eu estava sentindo o músculo do abdômen, deu quase que uma cãibra, e a minha filha estava do meu lado, eu parei, segurei assim. Gente, aí a minha filha falou, mãe, você só está tendo cãibra no músculo abdominal porque eles voltaram a existir. Eu digo, é mesmo. É muito raro alguém ter uma cãibra no abdômen. A gente tem na batata da perna, que a gente chama na panturrilha, a gente tem em outras partes do corpo. Gente, eu fiquei tão feliz, eu digo, que dor gostosa, então, sinal que existe músculo aqui neste abdômen. Então, é algo que, se você está preparado que vai doer, você recebe essa dor com outro sentimento. Então, assim, acordar cedo e estar aqui não está sendo fácil para quem não tem esse hábito já de acordar cedo, mas depois que a gente cria o hábito, é incrível que até o dia que não tem o nosso encontro, a gente continuou acordando, porque o corpo já vai mudando. Então, qual é o segredo? Aguenta firme aqui com a gente, porque ninguém muda sozinho, gente. Até para ir para uma atividade física, muitas vezes você chama uma amiga, você chama alguém para ir junto, você tem um personal que está ali te aguardando. Então, quantas vezes você precisou de um personal para começar um hábito? Porque quando você não tem, você se matricula numa academia que você pode ir de qualquer hora, no momento que você tiver uma vaga na sua agenda, você corre para fazer atividade física, provavelmente você não vai conquistar esse hábito, porque a gente já até estudou aqui no grupo, que para um hábito novo acontecer, associa com um hábito que você já tem, né? Que aí você vai fazendo essa associação com o que você já tem e já passa a fazer parte da sua rotina. Se a gente não cria rotina, fica muito mais difícil. Então, associa essa atividade física com algo que te force a fazer até que vire o hábito. Então, leva algum tempo até virar o hábito, mas depois que vira, vai no automático já. Então, o trabalho só é na mudança. Depois que muda, se torna mais fácil. E se a gente tem consciência que essa dor da mudança vai existir, a gente não foge dela. Então, o problema é não fugir. Por que muitas vezes você precisa de ir para um psicólogo, você precisa de um terapeuta? Porque o terapeuta te força a olhar para o que você não quer olhar. Mas o autocrescimento sozinho, na hora que está na dor, você arranja uma sabotagem, foge. Mas quando você tem um terapeuta, você tem que encarar para o terapeuta, eu não vou mais continuar. E dar uma desculpa para o terapeuta para não continuar, mas você sinaliza que você não quer a mudança. E ninguém é obrigado a mudar, porque a gente tem que estar pronto. A mudança exige que a gente esteja pronto. Agora, se a gente não está, por que a gente vai se forçar? Mas a gente tomou consciência, uma hora a gente volta. Porque a parte mais difícil é a tomada de consciência. Então, só a Fernanda está aqui, tomando essa consciência, compartilhando com a gente a sua dor, ela já mudou. Tem certeza que alguma coisa ela já mudou, né? Então, gente, o assunto é empolgante e nós vamos para onde agora? Bom dia, Priscila, de Diamantina, Minas Gerais. Vou falar rapidinho também, complementando essa fala da Lúcia, que foi maravilhosa. Seja bem-vinda, viu, Fernanda? E aqui no livro diz assim: o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que usem você. Se fizer isto, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida quem controla você. E aí, então, é interessante que a gente saiba que tudo é dor. Você que escolhe a sua dor. Qual que é a dor menor para você? Então, a gente escolhe a dor menor para que, a partir dela, a gente consiga transformar
a nossa realidade. E aí eu também vivo nesse processo, por exemplo, da questão do consumo de doce. E aqui no grupo eu vejo todo mundo falando, nossa, quando Lúcia fala que o pão de queijo não é saudável. E tipo assim, no meu olhar, eu vejo uma das coisas saudáveis que eu encontro no meu espaço. E aí, então, por isso que é legal quando você está no meio de outras pessoas que têm um olhar diferente para a questão da alimentação saudável, e aí você passa a refletir a questão do excesso de carboidrato, excesso de trigo, todo mundo já falou muito sobre isso aí do grupo também, e aí a gente vai tentando ressignificar, vai tentando reduzir a questão do hábito. É em torno de 90 dias mesmo que a gente, entrando na sua disciplina, entrando na sua rotina, que se transforma em algo natural. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande. E qual que é a questão de muitas pessoas na atualidade? Nós buscamos prazeres instantâneos. Nós somos de um período daquilo que é instantâneo, a gente quer o agora. E se eu estou frustrada, se eu estou triste, eu quero prazer imediato. Mas quem que controla? Sou eu que controlo as minhas emoções ou as minhas emoções que me controlam? É o que é dito ali no texto. E no podcast, ele falou sobre a gente fazer algumas substituições dessas dores. Por exemplo, eu amo doce. E aí, você tem que... Qual que é a forma que eu tenho para evitar o consumo do doce? Parar de comprar, não ter o doce dentro de casa, ou então olhar para ele e pensar realmente quais são as dores que ele pode me promover no futuro, excesso de peso, problemas de saúde, diabetes. Eu tenho que transformar o doce, segundo o podcast, eu acho que é isso mesmo, no monstro. Eu tenho que pegar aquilo ali e colocar tudo de ruim que eu puder colocar para que eu venha evitar de usá-lo como âncora negativa, usá-lo como muleta o tempo todo. Então, assim, eu já tenho esse olhar desse monstro, mas caio nessas armadilhas constantemente, mas já reduzi muito, e eu acho que é isso mesmo. É aos poucos, a gente não tem que ser tão rígido de mudar uma vida. Você viveu tantos anos na sua vida daquele jeito, de uma hora para outra você se transforma em algo muito radical. Da mesma forma, aquilo que faz bem para você e também causa dor, principalmente porque ele não é de agora, você vai conquistar no futuro resultados. Então, sempre pensando na atividade física, o que eu vou ganhar com a atividade física? Aí você pensa na mobilidade, na aparência, o músculo ganhando forma, vai pensando. E eu nem penso que a gente tem que ficar olhando, modelando as pessoas, olhando pessoas, porque para você querer conseguir um resultado de uma pessoa que já é um atleta, que já malha ali 20 anos, 15 anos, vai demorar. Então, pense em você, visualize o seu corpo com mais disposição, com mais alegria, e incorpore isso, essas visualizações suas. Eu tenho no meu celular, a capa do meu celular, aqui, olha, é uma foto minha há 18 anos atrás, com um corpo mais magro. Era mais magro, era mais saudável. E aí eu me visualizo no passado. Eu quero me transformar hoje, com muitos anos depois, aquela pessoa mais saudável ou mais saudável do que eu era há 18 anos atrás. E isso é interessante. Então, você se olhar como modelo e não ficar visualizando o outro, que às vezes está num nível muito acima que o seu. É só isso que eu gostaria de compartilhar. Um abraço para todos. Oi, Priscila, deixa eu só colocar uma situação aqui, né? Ontem mesmo eu estava vendo um treinamento sobre algumas situações de mudança e transformação que a gente deseja para a vida, e ele fala muito da dor, que a dor, né, ela é
passageira. Então, se você tem essa clareza de que você realmente quer, isso vai ser passageiro. E quando você encara, você também ameniza a dor, você diminui a proporção da dor. E, então, é muito bacana, né? Seja o melhor de você mesmo, em comparação a quem? A alguém? Não, a você mesmo. Você pode até modelar alguém, mas eu preciso ser eu mesmo, esse entendimento. Então, é fantástico quando a gente começa a ter essa percepção. E, Fernanda, seja bem-vinda, né? Você veio lá do WhatsApp, lá de uma situação que nós estamos conversando, né? Então, seja bem-vinda aqui e você está no lugar certo, no momento certo e continue aqui com a gente, porque você vai ter uma transformação extraordinária, como a gente já tem tido aí. Seja bem-vinda. Então, vamos Bom continuar aqui dia. em Diamantina, né? Pode ser? Ou tem alguém para falar? Já que falar, Eu você já queria Jaque. falar uma coisinha, pode? Antes de você, Jaque, que eu vou falar rápido. Claro, claro. Bom dia. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que é uma das primeiras coisas que fala do livro, é a decisão, né? Que tudo começa com uma decisão. Isso me chamou muita atenção e eu gostei muito da Fernanda, né? Que ela contou, assim, o que está acontecendo com ela. Uma coisa que eu, assim, vou falar da minha experiência, tá? Que eu acho que eu vi que tem algumas semelhanças com o livro, assim. A partir do momento que decide, né? Eu decido, vou fazer academia, vou criar um novo hábito, seja o que for. Eu, particularmente, eu também comecei a fazer academia agora, então eu identifiquei muito. E eu sempre, assim, nunca gostei de academia, sabe? E quando eu cheguei lá para fazer a ficha, uma coisa que eu falei com o educador, assim, olha, não gosto de academia, mas eu quero gostar. O seu desafio é me ajudar a eu gostar, porque eu quero conseguir gostar. E eu sei que vai ser um processo, porque você não vai gostar de um dia para o outro, né? E aí, assim, eu comecei a criar algumas estratégias, né? Claro que eu penso lá na frente no que eu quero, mas eu penso assim, o que eu posso fazer agora para ficar um pouco mais leve para mim. Então, aquilo que ele fala lá de você repetir até que você seja, eu tenho feito isso. Então, eu falo que eu gosto. Eu falo que é bom, sabe? Igual a Lúcia falou, né? Ai, que bom que eu tô sentindo meu músculo, que bom que... Sabe? Então, assim, às vezes eu até penso assim, que bom que eu ando, que eu tenho um corpo saudável, que tem gente que nem consegue, às vezes até para locomover para academia é difícil, que bom que eu consigo fazer isso. Então, assim, eu começo a trazer significado, coisas boas para aquilo ali, sabe? As perguntas me ajudam muito, porque eu acho que e no livro tem, né, tem perguntas, às vezes você pode formular uma pergunta que tem a ver com o que você precisa para te ajudar a te chamar para aquele lugar. E uma outra coisa por exemplo, acordar cedo, que sempre foi um desafio para mim. Porque eu também não gostava de acordar cedo, mas eu vi o Magno, inclusive, assim, é até engraçado, porque eu vi o Magno falar assim, nossa, acorda... Isso, assim, antes da pandemia, Magno. Eu acordo nos treinamentos da Herbalife, eu acordo às 4, não sei o quê, e eu olhava e falava assim, nossa, eu queria tanto gostar de acordar cedo, sabe? Eu achava aquilo, assim, super legal. E aí eu comecei a repetir na minha cabeça. Demorou um tempo, assim, eu falava para mim assim, eu adoro acordar cedo, eu adoro acordar cedo, eu gosto. Comecei a falar isso para mim, sempre, sempre, sempre. Aí depois eu comecei a fazer um exercício antes de dormir, que eu faço até hoje, que eu não preocupo mais com a hora que eu vou dormir, com a hora que eu vou acordar. Antes de dormir, eu dou um comando mesmo para minha mente. Eu falo assim, não importa quanto tempo que eu vou dormir, indiferente do tempo de sono, vai ser um sono revitalizador, que vai me descansar. Eu vou acordar bem, feliz, com disposição, com energia, descansada. Eu falo isso para mim. E é inacreditável, gente. É acreditável. Eu acordo, quando o dia que eu esqueço de falar isso para mim, que às vezes acontece, não é a mesma coisa. Eu acordo, não importa. Assim. Ontem mesmo eu dormi tarde. E hoje eu acordei cedo, assim, sabe, feliz, tranquila, parece que não importa, eu estou bem, eu estou descansada, então acho que é um processo mesmo, igual já falaram aí, e o negócio é continuar, né, ir fazendo e continuar, vai ter hora que vai escorregar, você vai levantar e é assim mesmo, então assim, que bom que você se colocou, porque eu acho que isso é muito importante, às vezes a gente não tem coragem de se expor, né, porque a gente vê que tem uma rede, né, de apoio de pessoas que você pode aprender com a experiência do outro e tudo mais. Acho que é isso que eu queria contribuir. Vamos lá, já. Que linda, Gabi, que linda. Você falou com simplicidade o que o livro
diz, na verdade, né, o conteúdo do livro, com muita simplicidade, muito lindo. Fernanda, bem-vinda, que bom que você está aqui, somando com a gente, que cada pessoa traz um universo, uma experiência muito interessante, né? A gente tem que estar acolhendo e ouvindo, porque é muito rico para todos nós, né? Esse livro eu li em 2018 e foi tão transformador, porque transformador na origem da palavra, né, de transformar a dor, porque eu estava acompanhando minha mãe numa AVC que ela teve, e eu ficava com ela do lado da cama e lendo. Tem até uma foto, que eu estava olhando essa foto, muito linda, muito emocionante para mim. E ele fala muito do condicionamento neuroassociativo, né? É a palavra-chave do livro, condicionamento neuroassociativo. Como que é isso? Então, o tempo todo, você ensinando o seu cérebro a pensar diferente para que você possa sentir, porque o grande lance é a emoção, né? O foco de tudo na nossa vida é a emoção. Existem 2 pilares que trabalham essa emoção. Uma é o pilar físico. Então, você, quando está motivado, você, né, abre o peito e tal, a sua postura muda, que é o que a gente falou ontem também no poder da ação, né? E quando você está desmotivado, você tende a ter uma postura diferenciada, que mostra, que reflete o que você tem dentro. Só que isso reforça o que você tem dentro. Em vez de melhorar, vai te puxando para baixo, porque é fisiológico. É neuropsicofísico. E o que acontece? Para explicar melhor, eu falei isso ontem também. A gente desalinha o caminho energético da vida, que são os chakras, ou centros de energia. Então, quando você muda a sua postura, porque a emoção conduz o nosso físico, a nossa mente, né? A gente fala que a mente que conduz, mas se você pega a emoção, é ela que conduz. Isso é que o livro fala. Através da postura correta e através da força do verbo, das palavras associativas, substitutivas, que vão mudar o seu padrão emocional e o seu comportamento, o seu olhar vai mudando, né? Isso é muito interessante. Parece difícil, parece complicado e teórico, mas é prático demais, é tão simples quanto o que a Gabi falou. É bem isso, né? E a força do verbo é uma coisa muito forte, né, gente? Mas a emoção, eu preciso estar falando aqui, que principalmente nós mulheres, a gente é pura emoção. Por quê? Porque o homem, na questão hormonal, o hormônio, gente, do nosso corpo, nossos hormônios que fazem a nossa vida e a nossa saúde, é considerado o nosso termômetro emocional. Então, se o livro coloca a questão emocional, o hormônio tem que estar legal, você tem que estar compreendendo o hormônio, porque ele é que vai ditar a sua temperatura emocional. E o homem é linear, ele é estável, por isso que é outro planeta. Um livro muito interessante que eu já falei também, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, é outro universo mesmo. A mulher tem picos hormonais, né? Para que ela ovule, para que ela engravide, para que ela menstrue, ou se ela não engravidar. Então, como o hormônio é o nosso termômetro, essa mudança hormonal nos deixa, às vezes, completamente fora do nosso foco. Então, ter a clareza de que isso existe já é a primeira chave. Tuf, existe. Sou assim. Natureza se preserva, não se contesta, porque é o plano divino que criou. Então, não tem que ir contra, tem que aceitar, acolher com amorosidade. Primeira mudança. E aí, se existe esse fator, existe um outro fator que a gente está entrando nele hoje, e amanhã o ápice, que é a Lua. A Lua, ela interfere na pressão barométrica do planeta. Então, quem mora no litoral vê que com as mudanças de Lua, a praia muda completamente. E por isso que os antigos fazem a questão da poda das árvores, castração de animais na lua certa, se não infeccione, não dá certo. São tantas coisas, o corte de cabelo, porque a seiva do cabelo é a queratina. Então, na lua nova, ela está na raiz, você não compromete a saúde vital do seu cabelo. São tantos detalhes que a lua interfere, mas o principal deles é o hormônio. Então, a gente já tem a mudança. Quando muda a lua, essa mudança se intensifica. Né? E com a mente a gente consegue fazer a mudança hormonal, sabe? A gente tem um trabalho, inclusive terapêutico, que induz isso para que a gente, tipo, menstrue na lua minguante, não na lua cheia, que é a lua de sangria, que a gente chama, né? De muito sangramento.
Então, as cirurgias feitas em lua cheia, a gente evita as programáveis, né? Tipo cirurgia dentária e tal. A gente entra amanhã na lua nova. Eu chamo com muito amor a lua nova de lua das dores. Então, a cicatrização interna, cirurgias que você fez, ela começa a coçar, incomodar. Tendões, ósseo ligamentar e articular vai dar problema na lua nova. Você vai sentir, se você teve algum problema assim. Ter clareza de que isso existe, que a lua interfere, que a gente vive no planeta Terra e ela é ali, satélite está ali, ter noção de que o nosso hormônio na mulher muda e que está tudo bem, a gente tem que fazer o quê? Uma adaptação àquela realidade. Né? Então, são as ferramentas, e as ferramentas são as 7 perguntas, as 10 perguntas que ele coloca. Muito bacana, essas perguntas para mim foram transformadoras, no momento de muita dor mesmo, sabe? E a 5ª pergunta, ela me chama muita atenção, de todas elas que são importantes. Ele fala assim, como posso desfrutar da jornada enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito certo, do jeito que eu quero que fique? Como que eu vou desfrutar da jornada? Né? Porque é isso que a gente precisa. Porque a vida é um sopro, a vida é rápida demais. Então, às vezes, até você chegar lá, quando você vê, nossa, gente, são tantas situações que a gente vive. Eu vou fazer 59 anos agora, em novembro, né? E, assim, as pessoas me pedem a minha carteira de identidade, porque ninguém acredita, porque no físico, no mental, no emocional, mas é um trabalho desde criança, né? Pela situação que eu vim, como dizia minha mãe, eu nasci torta, graças a Deus, do sistema. Então, eu vomitava carne, eu não conseguia comer carne, eu não conseguia conviver com ambientes tóxicos, porque eu vomitava também, né? Então, eu fui me selecionando meu comportamento e minha mente por uma necessidade de ficar em pé, né? Não foi por evolução nenhuma, eu sofri demais com isso. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que ter clareza nas coisas que a gente quer e tentar fazer as substituições no dia a dia, na praticidade, como a Gabi fez aí na fala e na percepção do corpo dela, na questão do movimento. Então, como que você faz para assumir o controle da sua vida, que é o que ele coloca aqui, né? Crie boas emoções. É a chave do livro, crie boas emoções. E como que a gente cria boa emoção? Isso é muito individual e particular do que te dá prazer, porque o prazer, substituído pela dor, é o grande lance. Eu dou algumas sugestões. Música que lembre coisas e fases boas da sua vida. Vocês já perceberam que quando você escuta uma música, você sempre lembra de uma situação, né? De uma época? Então, vai na época boa, naquela coisa que te dá aquele contentamento, aquele gás, aquela energia boa de motivação. Práticas terapêuticas, lógico, é uma coisa que eu defendo, que é uma coisa que eu faço uma vida, né? A meditação, a respiração, uma prática corporal mais refinada com a mente. A dança. A dança é uma coisa maravilhosa. E é sozinha. E se a mulher quer se empoderar na questão da sexualidade, tem uma dica. Dance, fecha a casa, fica sozinha, põe uma música maravilhosa e dance nua. Você não vai acreditar no que isso vai transformar na sua vida. Outra, tome sol nua. Além da vitamina C absorvida, quando a gente está sem roupa, e de 10 às 11 por aí, a energia da mulher absorvida nua é uma coisa do empoderamento feminino, da natureza feminina, é uma coisa primitiva. É muito interessante trabalhar isso e perceber isso, se for possível. E atividade física sempre, né? Ela física é o corpo mais denso, gente, é o mais fácil de fazer. Uma alimentação bacana, assim, que te dê prazer. E, assim, a vida é tão rápida, a gente está tão ali cheio de regras. Você tem vontade de comer uma coisa que não é saudável, mas isso não é regra, isso é exceção. Faça, tenha esse prazer, sabe? Sem culpa também, porque vai comer com culpa, não. Mas come menos num dia só, né? O dia do prazer e não o dia do lixo. Essas palavras têm que ser trocadas, tem que dar prazer, né? E o filme, gente. Filme é uma coisa fantástica que trabalha a nossa emoção. Vocês já perceberam? Nossa, eu choro. Minha filha fala, para, mãe, mas eu choro demais. Eu sou muito emotiva, né? Ascendente em peixes. Então, assim, gente, essas dicas de situações que mexem a nossa emoção, eu acho preciosas. Porque o livro fala disso, né? Do condicionamento neuroassociativo para transformar a nossa emoção.
né? E sabendo e tendo a clareza de que a nossa emoção, ela muda o tempo todo. E nós que somos mulheres, é um treinamento, mas é maravilhoso, gente. A gente pode usar essas mudanças e alternâncias emocionais, hormonais, para o bem, né? Se você está mais sensível, então medita, então percebe uma situação com um outro olhar, né? É isso tudo que eu acho. Que o livro, para mim, foi muito precioso, eu sou muito grata. A gente está aqui mexendo a nossa emoção às segundas, quartas e sextas, afinando e lapidando a nossa mente, né? Porque livro é outra coisa que trabalha a nossa emoção, inclusive. Livro é outra coisa que está escrita aqui que muda a nossa emoção e é fantástico. Então, a gente tem que ter muita gratidão a cada ser humano que está aqui trazendo um contexto, uma experiência, e que essa troca é maravilhosa nesse mosaico de sabedoria, porque é um mosaico de sabedoria, esse nosso encontro que a gente tem muita gratidão ao Igor, que foi inspirado por Deus, e a cada um que está aqui, né, gente? E hoje, sextou com amor, que é a grande chave de tudo, né, gente? A gente tem que ter amorosidade com a gente. A porta que leva ao centro se abre do lado de dentro. Então, esse amor interno, esse acolhimento do autocuidado, né? Do perceber o que você precisa. Gente, então, você vai fechar o grupo, mas vamos fazer a foto para você fazer esse fechamento. Já estava esquecendo. Nunca não esqueceu de fechar essa foto. É hora do fechamento, vamos à foto. Vamos lá. Vai ser no 3, tá? E só saiam quando eu postar lá no grupo. 1, 2, 3. Foi. Fecha aí, Jaque, mas não saiu, não. Deixa eu colocar. Então, hoje antes de fechar, só um depoimento, tá, amiga? Eu fico feliz, por isso, cada dia eu agradeço a Deus, a minha vida e gratidão ao grupo de Teoria em Ação. Para a Fernanda que entrou, continue, Fernanda, porque eu me transformei em uma pessoa cada dia melhor através do grupo Teoria em Ação, principalmente controlando as minhas emoções. Depoimento. A minha comida já era saudável. Meditação, fiz muito tempo, retornei a fazer através do grupo Teoria em Ação. Minha válvula de escape é dançar, como eu danço. No domingo eu coloco no YouTube e danço. Só que, por enquanto, não é nua, não. Mas se estou sozinha fazendo comida, se é melhor, tudo que me fala que é bom, eu vou fazer. Tomar banho de sol. Geralmente, eu não tomo de 10 às 11 que eu estou trabalhando. Mas no domingo, então, vou tomar e como. O que a colega falou. E comida saudável. Gente, agora, esse final de mês está sendo desafiador. Ontem foi aniversário de uma sobrinha. Hoje é da mamãe, com 92 anos. Sempre tem um bolinho. E depois eu vou para a casa da Lúcia, que é amanhã. E no dia 31 do meu pai, com 97 anos. Então, a gente sai um pouquinho, mas, graças a Deus, a gente sabe como retornar o quilo. Existem os nossos produtos fantásticos da Herbalife. Um beijão a todos, desculpa. Eu não poderia deixar de dar esse depoimento. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada a todos. Gratidão pela vida. Um beijão, desculpa. E isso, Ana, é muito lindo seu depoimento. E reforço o que a gente falou. O importante não é a regra. O importante é a regra, não é a exceção. Você tem que comemorar, a vida é muito rápida. Isso é prazer. E a gente é movida a prazer. Então, vive isso sem culpa. Só controla a dose, aumenta o chá, de repente almoça o shake, para você comer na festa. São as estratégias que você sabe muito bem que a Herbalife nos treina muito bem para isso, né? Então, gente, hoje a Terra recebe o raio rubi, né, dourado, que é do amor maior. Ele foi direcionado pelo Mestre Jesus, que ascensionou, e a Mestra Nada assumiu o comando do amor maior. Então, sextou com amor e muita gratidão, né? Sempre no coração. Beijo, um ótimo final de semana. Amanhã é lua nova no ápice, dia de cortar as madeixas, tirar a ponta, tomar remédio de verme, porque os vermes afloram na lua nova, então vermífugo é agora, né? E renovar a história, renovar a nossa vida, os nossos sonhos e as nossas metas. Refletir, olhar o quadro de sonhos, escrever, reescrever a nossa vida, porque ela é muito rápida e ela é abençoada. E muita gratidão, gente. Hoje eu falei com força. Nossa! Jaque, você falou bem demais. Parabéns. Deus te abençoe. Amém, amém.
Ai, Isso é a lua, mas isso é a tchau, lua gente. nova. Até segunda, Deus quiser. Beijo.